Agora a gente vai ver o exercício resolvido 38 da página 137, ainda envolvendo a equação trigonométrica imediata, tá? Sempre tem gráfico aí para a gente poder analisar cada um deles, olhar cada quadrante. Vamos à leitura aí, eu vou explicar. Resolvendo a equação seno x menor que raiz de 3 sobre 2 para 0 menor ou igual a x, né? Menor que 2π. Na resolução, vou fazer a leitura e vou explicar passo a passo, tá? Lembrando que o seno é na forma horizontal. Devemos encontrar os pontos da circunferência trigonométrica que tem ordenada menor que raiz de 3 sobre 2, considerando apenas a primeira volta positiva. Esses pontos são, tá? π sobre 3 e 2π sobre 3. Quando vocês olharem a tabela trigonométrica, quem representa, qual é o ângulo dentro do seno que representa a raiz de 3 sobre 2? É o 60, tá? Posicionando o transferidor na forma horizontal, aí vocês vão perceber que, deixa eu aproximar aqui, 2π sobre 3. Professor, 2π sobre 3 representa quantos graus? Tem que ser entre 90 e 180, porque está no segundo quadrante. Faz mais uma vez. Pega 180, divide por 3, tá? Dá 60. Multiplica por 2, dá 120. Essa é uma conta mais básica. Aí vocês vão perceber que vai ficar entre 0 e 360, que é uma volta completa. Tá? A maior dificuldade dessa resolução é a maneira de escrever a resposta. Para entender o porquê da forma da resposta, vamos retificar a circunferência ou esticá-la. Tá? Vou pro próximo slide aqui, tá? Essa parte vocês também já estudaram, que são os intervalos. Vocês podem ver que o 0 e o 2π eles estão nas extremidades, porque é o início e o fim. Entre eles entraram π sobre 3 e 2π, né, sobre 3. O 0 é intervalo fechado, porque quando o intervalo fechado é menor ou igual, maior ou igual. O π sobre 3 intervalo aberto, que entra menor, maior. 2π sobre 3 também, 2π também. Quando for colocar no conjunto solução, tá? A gente vai unir. Vocês podem ver que o intervalo está entre 0 e π sobre 3, né? Porque tem números ali entre eles. E na outra parte, 2π sobre 3 e 2π. Assim, percebemos que o conjunto solução é a reunião dos dois intervalos. O colchete está fechado no 0, né, e aberto no π sobre 3. O é a gente unir, né, conjunto união, aberto em 2π sobre 3 e também aberto no 2π. Logo, o conjunto solução vai ficar como? X pertence aos reais, está o que? 0 é menor que π sobre 3 ou 2π menor que x, menor que 2π. Tá? Não pode esquecer do 2π sobre 3. Agora nós vamos para a resolução de uma inequação trigonométrica por meio de equações polinomiais. Vou explicar a vocês o exercício resolvido 41 da página 139. Tá? Não fiquem assustados. A matéria é um pouco complexa mesmo. Deixa eu posicionar aqui. Espero que dê para enxergar legal. Resolver a inequação 2 cosseno ao quadrado x menos cosseno x menor que 0 para 0 menor ou igual a x menor que 2π.
Como vocês podem ver, quando é na equação entra sinal de menor, maior, menor igual, maior igual. Na equação só entra sinal de igual. A gente vai usar mais um artifício, né? Para quê? Para que o cosseno suma inicialmente. Para a gente formar a equação do segundo grau. Então, no lugar do cosseno de x, vai entrar a letra t. Como o primeiro está elevado ao quadrado, vai ser uma inequação do segundo grau incompleta, porque a gente não tem o valor do c. Tá? Ficou 2t ao quadrado menos t menor que zero. Ou coloca em evidência ou faz o delta. O que é colocar em evidência? Qual é a letra comum aí, que se repete, né? A letra t. Aí vocês vão colocar o t fora do parênteses, 2t ao quadrado dividido por t, 2t, menos t dividido por t. Como a gente diz, um número dividido por ele mesmo dá sempre o quê? 1. Então, o primeiro valor para t é 0 e o segundo valor para t é meio. Lembra-se desse esboço desse gráfico aqui, ó? Que vai ficar negativo no meio e para as pontas positivos. E uma outra coisa também, né? A concavidade, essa curvinha está voltada para cima, porque a equação ela é o quê? Crescente. O valor do A é maior que zero. Aí vou para o próximo slide aí, tá? Entrou o zero, depois entrou o meio, como vocês já sabem. Ó, observamos a função t aí. Espera aí que eu vou posicionar direitinho. Agora foi. Ó, 0 é menor que t e t é menor que meio. Como a gente vai trabalhar isso agora, professor? Que loucura. Ó, logo 0 vai entrar o cosseno no meio. Certo? Analisem bem o gráfico. Olha como que o gráfico ficou. O meio ficou na forma vertical, porque a gente está trabalhando com cosseno. O π sobre 3, da onde surgiu esse π sobre 3? Porque quando você for trabalhar o cosseno, né? Quando é meio, qual é o ângulo que está sendo representado? Volto a repetir. Para ficar mais fácil ou menos complicado, você vai pegar, no lugar do π, jogar o 180. Dividido por 3 vai dar 60. A gente sabe que no primeiro quadrante vai de 0 a 90, segundo quadrante 90 a 180, terceiro quadrante 180 a 270, quarto quadrante 270 a 360. Então a gente vai ligar o π sobre 3 ao π sobre 2. Por que π sobre 2? Porque eu acabei de falar. No lugar do π entra quem? 180. E 180 dividido por 2 dá 90. Eu já tinha explicado para vocês os dois tipos de gráficos. Quando é em π radiano e quando é só em grau. E o 5π sobre 3, ele vai ser ligado a 3π sobre 2, porque 3π sobre 2 corresponde a 270. Por quê, professor? Se você pegar o 3 e multiplicar com 180, dá 540. 540 dividido por 2, 270. A gente sempre vai fazer a ligação de cada resultado encontrado correspondendo aos pontos do gráfico. Olha como fica o conjunto de solução. X pertence aos reais, tal que π sobre 3 é menor que x. O x é menor que π sobre 2, por quê? Porque 60 é menor que 90. Ou 3π sobre 2 é menor que x e x é menor que 5π sobre 3. Por que isso? Porque quando você jogar o 180 lá, vezes 3 dos 540, dividido por 2, 270. Quando você jogar no 5π sobre 3, né? Vai ficar 5 vezes 180, 900. Dividido por 3, 300. Então, mais uma explicação aí, galera.